O arsenal de combate a epidemias, os modelos matemáticos, estão entre os mais estratégicos. Eu acho que estava mais do que escrito nas estrelas, nem precisava ser preditivo para a gente entender, né, ou imaginar que a matemática ia alcançar esses níveis. Então, mais do que estimar como será a disseminação de uma doença, por exemplo, o número de infectados, o percentual de mortes e hospitalizações, essas ferramentas, elas simulam cenários e, assim, elas terminam testando, né, a eficácia de intervenções que podem ser ou deveriam ser adotadas para evitar o contágio, por exemplo, né, como o fechamento de escolas, cancelamento de eventos públicos, restrição de viagens. A matemática, ela é a estratégia mais eficiente, ou a ferramenta mais eficiente dentro de estratégias preditivas, né? Então, com a matemática, dá para você construir cenários que vão ser absolutamente reais já, tipo amanhã ou depois. Então, dá para se organizar. A matemática, matemáticos não têm bola de cristal, é bom a gente falar sobre isso, né? Para dizer que X pessoas serão infectadas e Y pessoas vão morrer. Mas ele já vem ajudando a entender como é que funciona ou não funciona para tentar conter a dispersão de doenças, né? Então, isso é uma das aplicabilidades da matemática, da qual você que me conhece sabe que eu sou fã, e o nosso tema é como que a matemática pode ajudar a entender e combater epidemias. É o nosso assunto com o professor Jefferson Leite, que eu vou apresentar. Ele é doutor em matemática aplicada pela Unicamp, na área de biomatemática, é professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Piauí, da pós-graduação em matemática, também da UFP, colabora no programa de pós-graduação em matemática na Unicamp, e ele tem interesses diversos, né, mas especialmente na área de modelagem matemática aplicada a processos que possuam subjetividades. E essa palavra mágica vai me fazer começar essa entrevista. O que seriam as subjetividades preferidas ou estratégicas dentro de um contexto de saúde, por exemplo, em que a matemática pode, deveria ou já está atuando hoje? Mas, antes de tudo, bem-vindo. É uma honra poder conversar com um matemático. Obrigada. Obrigado, Maia. Eu que agradeço o convite. Sempre tive vontade de participar, de ver como é que funcionava. Opa! É sempre muito bem falado, eu falando nisso. Obrigada. Então, primeiro, agradecer o convite. E falar de matemática é sempre muito gostoso, principalmente para um matemático, né? Essa questão de subjetividades dentro da matemática é o que, em geral, move muito a fantasia das pessoas em termos de o que é o subjetivo dentro de uma equação matemática. Quando você fala de matemática, a gente tem muito a ideia do exato, de exatidão, né, de não fugir da equação. Mas quando você tenta transformar tudo isso da natureza em equação, é lógico que você está pondo uma subjetividade. Imagina que um médico, quando ele recebe um paciente com os acometimentos, coriza, dor de cabeça, o que é uma dor de cabeça forte? O que é uma dor de cabeça fraca? Até falam, né, que a mulher ela é mais resistente à dor do que o homem. Como é que você mede isso, né? Então, o que é uma garganta inflamada? É muito vermelho, é pouco vermelho? O que é uma dor, né? Então, em todos esses parâmetros, por exemplo, que o médico usa, está inclusa aí uma subjetividade, a experiência dele com relação àquilo que ele está trabalhando. Então, em cima de coriza, em cima de garganta inflamada, em cima de dor, ele olha para a pessoa com a experiência dele, olha, é mais provável que você esteja com isso. Vamos tratar, se não melhorar, daqui a 3, 4 dias você volta. Em geral é sempre assim. Seria então, a probabilidade, a né? probabilidade de ser, ó, é mais provável que você tenha isso. Principalmente quando você fala de aspectos subjetivos, né? Que na natureza, na área da saúde, principalmente, tem muito isso. Então, a minha área especificamente é a que a gente chama de biomatemática. Quando a gente especifica mais dentro da área, equações... Nossa, deve ser lindo isso. Equações diferenciais, parciais, aplicadas com subjetividade. Então, é você tentar pôr numa equação o parâmetro mais ou menos. O que é o mais ou menos? Então, a gente consegue dar numa escala de 0 a 100, por exemplo, dizer, olha, esse parâmetro aqui, ele é 70% de chance de estar certo. E, em cima disso, logicamente, a resposta para esse processo ela também é subjetiva, ela tem uma probabilidade de estar correta. Só que essa é a lógica, por exemplo, hoje do computador.
como é que a inteligência artificial entende esse mais ou menos? É usando essa mesma fórmula. Quer dizer, todos os parâmetros que você entra para ele poder entender o problema, você tem que dizer que subjetividade aquilo tem para ele poder, em cima de uma conta, em cima de uma equação, poder dizer, olha, é mais provável que seja isso. Então, acredito que É incrível isso. Resumidamente falando, subjetividade Sim. em matemática é isso. E aí dá para calcular quantos indivíduos, por exemplo, são capazes de transmitir ou não um vírus ou uma doença? Exatamente. Então, eu fiz meu doutorado na Unicamp em 2009. Maravilhosa a Unicamp. Naquela época... Apaixonada por essa universidade. A comunidade científica em si, ela sabe da importância da matemática nas mais variadas áreas. Mas, em geral, a comunidade, de fato, a população, nem tanto. Por questões de informação, por questões de educação, por várias outras questões. Só que naquele momento, em 2009, inclusive, surgiu o H1N1. Sim. Que não chegou a pandemia, mas foi uma epidemia que quase ia para a pandemia. E começou-se ali a discutir com a população o que os modelos matemáticos poderiam fazer para poder ajudar a prevenir uma ou outra situação. Então, naquele momento, despertou no meu orientador, olha, já sei o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar esses parâmetros subjetivos de um vírus, que a gente não entende direito como é que ele funciona, e vamos tentar pôr isso em um modelo, que a gente chama de lógica fuzzy. Lógica fuzzy, a tradução Sim. é o incerto, Sim. né? É a matemática da incerteza, você conseguir botar parâmetros incertos nas equações. E aí, por questões de destino, eu volto para Teresina, começo a trabalhar e a gente vem para uma pandemia. Eu sou o único, por enquanto, nessa área específica dentro do departamento. E na época que surgiu, eu falei, parece que foi feito para mim, porque isso aqui eu posso não acertar, mas eu sei Sim, como é que deve seguir. E naquele momento ainda meio aéreo, o Firmino, o saudoso Firmino Filho, que era prefeito da cidade, entrou em contato, também professor da universidade, sabia mais ou menos a minha área, chegou para mim e disse, professor Jefferson, eu quero que você seja uma lanterna nessa escuridão que eu estou da Covid, porque eu não sei o que fazer. Então aquilo ali foi o combustível. Então muitos protocolos que foram adotados e que muitas pessoas consideravam rigorosos demais, radicais demais, nasceram a partir da subjetividade da matemática em programas que você apresentou ao então prefeito Firmino. Exatamente, porque na época eu disse para ele, olha prefeito, a gente pode tentar, porque essa é a minha área de fato. Mas observa que em Teresina nós só temos 2 casos, que era o Marcelo Magno até, Sim. E um professor que tinha lá na física, do lado da matemática, que veio do Rio de Janeiro doente, estava entubado. Então eu disse para ele, não temos dados nenhum. Matemática, para a gente começar a fazer uma conta, a gente precisa de dados. Então tudo que tiver de dados aí, você vai ter que abrir para mim. Ele, não se preocupe, venha para cá e vamos trabalhar. Então a partir daí foi que nós começamos. Então você imagina, a gente vai ter que modelar uma doença que ninguém conhece, que é nova para o mundo, numa cidade que tem 2 casos. Então, certamente... Numa escala pequena demais. Manaus já estava colapso, Fortaleza começou. E o mundo todo estava adiantado. China, ninguém entendia bem os dados, porque a gente não sabe o que vem de lá, mas na Itália já estava um caos, Estados Unidos também, Brasil começando. Então, a gente pegou médias do que estava acontecendo na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil, e tentou, a partir daí, montar um modelo que acabou dando certo por várias situações. Por questões de ter acesso a dados e por questões que matemática, ela em geral, está preparada para isso. Você pode estar descrevendo um cenário que esse cenário não vai acontecer, mas em determinados parâmetros ele pode acontecer. E acabou que o então prefeito Firmino Filho tomou decisões baseadas em dados. Ele não era uma pessoa com opinião, ele era uma pessoa com dados. Ele era com dados, eu me lembro demais. Quando eu fiz o primeiro modelo, eu falei, prefeito, se minha conta estiver certa, e ninguém ir para casa, né? A questão do fica em casa, né? Vai explodir. E aí nós não temos vacina, não temos remédio comprovado, só tinha especulações. Se não for, fica em casa, não sei o que fazer. Aí ele, não se preocupe com a parte econômica, que eu sou o economista, você é o matemático. Aí a partir daí começou a parceria. Era eu falando, ele segurando, ele falando e eu segurando. Tinha que ter essa parceria. E a partir daí também o governo do estado viu o trabalho e a gente começou também a trabalhar para o governo do estado. Tem coisas muito interessantes assim quando você trabalha. Por quê? Tem 2 casos notificados, mas a gente não tinha teste na cidade para saber de fato quantos tinham.
Olha a Não. incerteza aí. Sim, não Então, tinha dado. os valores iniciais que a gente chama, que é importante para toda equação matemática, quais são os valores iniciais? Eu não sei, é mais ou menos esse aqui. É mais ou menos esses dois, mas aqueles que estão suspeitos. Pronto. Então, logo no parâmetro inicial já tinha subjetividade. Qual a velocidade com que espalha a doença? A gente não sabe. Muitas perguntas, Regiões mais frias sugeriam uma coisa, regiões mais quentes sugeria outra. Mas tinha locais no mundo que era quente e estava igual ao frio em outro lado do mundo. Então, outro parâmetro subjetivo. Então, era uma série de parâmetros subjetivos que a gente não sabia muito bem. A outra e a principal era, o modelo está correto? Está dando certo? Porque, em geral, você tem que ir ajustando o modelo. O que nós não estamos vendo O que a gente dessa não está vendo? Porque o modelo está dizendo que em Teresina vai ter 80 mil infectados na época em um mês. Como é que eu sei disso? Porque registrado ali, que está lá no site da Prefeitura Municipal, tem 70. Uhum. Aí vai todo mundo sentar, vai tentar ver quais são as ideias. E na época surgiu o teste rápido. E também apareceu o assintomático. Apareceu o assintomático. Aí a gente começou a entender que o vírus, como todo vírus, tem gente que tem uma reação e tem gente que não tem. Uhum. Desses que têm reação, quantos vão convergir para precisar de um leito de UTI? Quantos vão chegar a óbito? Então, essa ideia de quantos podem morrer e quantos vão precisar de UTI era o que a gente usou para poder dizer, olha, a gente precisa de um isolamento social a tantos %. Aí vinha outra pergunta, e como é que eu vou medir o isolamento social? Aí já na hora era que outra resolvi uma parceria. coisa, vinha Tinha outra. mais Então, 10 perguntas. essa era o teste rápido, ele resolveu a questão de você não saber de fato que está doente. Como é que a gente fazia? Fazia um sorteio como uma bela pesquisa eleitoral, ia com, claro, os enfermeiros especialistas, fazia as amostras, a partir daí, olha, na primeira que fez, eu até lembro, foram 800 testes, 5 pessoas estavam doentes. Supondo bem espalhado, 5 mil pessoas já estavam ou tiveram contato com o vírus. Aí você já fazia a projeção. Aí a gente já fazia a projeção, porque se 5 mil já tiveram contato, isso é coisa de 15, 10 dias atrás. Ainda tinha a conta da infecção, conta né? Aí eu ia no meu modelo, no modelo de projeção, e via, não, eu tenho que ajustar isso daqui. Então, se for desse jeito, é desse jeito. Você não dormia, né? Não dormia. Então, esse é o homem por trás das decisões duras, criticadas, mas que salvaram vidas do ex-prefeito, saudoso Firmino Filho. E nem conseguia dormir, porque muitas pessoas ficavam dizendo, ele está inventando número. Isso é porque ele está assim com o prefeito. E pouca gente, porque você não aparecia, né? Não aparecia, mas mesmo assim chegava a mensagem, as pessoas, quanto é que tu está ganhando para dizer isso daí? Eu falava, até poderia estar, porque não é um trabalho pequeno, mas eu não estou ganhando nada. Certamente no governo do estado ainda recebi bolsa, essas coisas de instituições, né? Mas, de fato, quando apontaram o dedo para dizer que eu estava ganhando alguma coisa, não estava. E você não ganhou mesmo? Não. Então, você trabalhou voluntariamente e recebeu uma bolsa. Recebi uma bolsa do Estado, da UPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Isso aí foi o confortante para currículo, vamos dizer assim, né? Porque um professor de universidade... financeiramente falando, ela... Nada. Ela é quanto? Uma bolsa de quanto? Uma bolsa de 3, 4 mil reais. Nada. Para o trabalho que você tem de não dormir. Hoje até estão se falando na questão dessas bolsas serem maiores, até acho justo. Sim. Mas, de fato, não é a bolsa que move o cientista. É interessante porque, assim, no contraponto, eu conheço uma pessoa, Pablo Damasceno, antigo aluno do Instituto Dom Barreto. Hoje ele é um líder de pesquisa na Janssen, da Johnson, e eles estão pesquisando como os imunizantes podem ser universais, se é possível ser, fazendo as perguntas, e estão pesquisando como eles podem ser também personalizados, porque eles estão estudando, né? Eu já tenho acho que uns 5 meses que eu falei com o Pablo, mas eu não sei em que página está agora, mas por que num lugar o imunizante funcionou de uma forma X e em outra não? Então, quais os fatores? Eram climáticos, eram genéticos, quais eram os fatores que influenciavam aquele imunizante ter escalado num lugar mais do que o outro? E isso, na verdade, é que é o gostoso da ciência. E é uma mistura de física, matemática, nanotecnologia, medicina. Ele é formado em várias áreas ele é um dos líderes dessa pesquisa, o piauiense. Até a parte social era influencia. Até a parte social, porque, em geral,
Essa pessoa está inserida em que ambiente? É um ambiente salubre? É insalubre? Você acha que com a tua experiência, obrigada por dividir isso com a gente, mas assim, os governos, a gente fala muito em gestão preditiva, né? Tanto a gestão pública como a gestão privada, a gente fala muito de predição, mas predição, ela requer dados, ela requer um pensamento a longo prazo, porque o longo prazo ele também ele foi reduzido, sim. Né? Quando a gente pensa em predição, em cenários de futuro, dava para fazer emergente, pós-emergente ali com 5, 10 anos. Agora, tudo se encurtou para 5, inclusive o pós-emergente. As gestões estão atentas, a importância das gestões, principalmente na área de saúde, porque é a tua área, você é a única pessoa que eu conheço aqui, né, que tem essa formação tua aqui, que é de biomatemática. Né? Você tem um doutorado em matemática aplicada na Unicamp na área de biomatemática. Como despertar as gestões para isso? Olha, essa é excelente pergunta e é algo que, mesmo a gente tendo alguma resposta, nossa, mas é algo que a gente se pergunta todo dia. Como é que você vai chegar na cabeça do gestor, do sim. político, que quer que seja, para a importância da coleta de dados e entender esses dados? Coleta e tratamento, que a gente fala de dados. Eu digo assim, que as oportunidades para fazer isso, elas começaram a surgir, no meu caso específico, a partir do Firmino, logo depois do Wellington Dias. E esse movimento de começar a apresentar os resultados para a sociedade acabou trazendo ali um contato que eu já tinha, mas muito mais próximo, por exemplo, com o atual governador, com o Rafael Fonteles. Matemático também, sim, de Olimpíadas, eu sou coordenador de Olimpíada, então a gente Você é o coordenador da Olimpíada Brasileira. Sou coordenador da UBMEP aqui no Piauí, junto para o Proseg News, que fica no sul do estado. E naquele momento, quando a gente começou a conversar, ele, secretário de Fazenda, ele é que recebeu, olha, precisa comprar tantos leitos de UTI. Como assim? Ele, como assim, professor? Desse tanto? Eu falei, olha, porque se você olhar os dados, não é uma razão proporção. Em determinado local precisou de 1.000, Fortaleza precisou de 1.000, é 5 vezes maior do que Teresina, aqui não vai ser 200, pelas próprias situações, 200, o próprio Piauí já tinha mais de 200. Sim. Então sim. As necessidades, elas existiam e todas eram encaminhadas para ele, então ali veio uma proximidade. E dali eu vi, por exemplo, um gestor, como era o Firmino, como o Wellington Dias também, de certa forma também era, mas que olhava muito o tratamento de dados. Mas a visão do Firmino e do Rafael, elas são particularmente diferentes por causa da área deles, né? Da área deles, exatamente. Eles são das exatas, eles trabalham com dados, eles trabalham com números, e a gente sempre vê neles e em outros gestores, logicamente, essa ideia de que eu preciso entender como está determinada situação em números para poder tratar o problema. E você falou de um modelo, você falou do FUSE, mas tem modelo de predição, modelo de descrição e modelo estocásticos. Estocástico. Que modelos são esses? Modelo estocástico é um modelo que tem muito na estatística, que ele põe a probabilidade na conta. Ele é um pouco diferente do FUSE, a gente precisaria de mais umas 2 horas para falar. Não. Mas o FUSE, ele tem um tratamento matemático mais frio, mais topológico, que a gente fala. Sim. O estocástico não, é o de probabilidade mesmo. Então, nos modelos descritivos, já aconteceu determinada situação, eu vou tentar encontrar um modelo que descreva o que aconteceu, para que talvez no futuro a gente... Que você usou no caso da pandemia o descritivo e o FUSE. Eu usei o FUSE e usei a tentativa de você prever. De predição, modelo de predição. Porque o descritivo, ele precisaria que a Covid já existisse. E ela era inédita sobre todos os aspectos. E ela era inédita tudo. Você não sabia a reprodutividade basal, que é a velocidade do espalhamento da doença. Você não sabia o valor inicial, você não sabia onde é que começou, só sugeria que era na China. Como é que chegou no Brasil? Chegou onde? Onde é mais frio, espalha mais rápido. Onde é mais quente, espalha mais devagar. Mas a Covid, até isso, ela mudou os paradigmas. Espalhou muito rápido em Manaus, que é quente. Então, dentro dessa questão, o balizamento de qual modelo é melhor é o especialista que sabe. Vocês desenvolveram algo para as próximas pandemias? Que modelo será adotado? Porque vão acontecer novas pandemias. Existem vírus sendo descongelados na Sibéria, tem o degelo, né?
e no mundo inteiro, a crise climática, o mar vai aumentar 1,5 metro de... Nada impede que a própria Covid mude, porque ela vai mudando um pouco, mas vai que ela encontra mudou algo... muito durante, né? Foram vários vírus diferentes. Se de repente né? ela encontra um organismo que faz com que ela mude drasticamente e comece tudo de novo. Isso pode acontecer. O doutor Carlos Henrique, que foi quem mencionou o seu nome, eu fiquei muito impressionada com a menção que ele fez. Grande amigo. Carlos Henrique Neri Costa, infectologista maravilhoso. E ele disse que existem hoje estudos que mostram que se um vírus passar porque assim, o vírus ele atuava de outro modo, ele não ia para seres humanos, mas a gente mexeu com a natureza, destruiu o alimento do vírus. Eu estou falando de modo, gente, muito bem geral, simplório, assim, muito só para trazer uma ideia. E aí depois virou o ser humano. Então, na hora que ele percebe ou ele sente a presença de um ser humano, ele é capaz de ir e voltar. Opa! Tem um ser humano aqui. Aqui não dá certo, não. E os comportamentos vão mudando, né? Eu estou te perguntando isso porque, assim, antes não existia, agora já existe. Os modelos de predição, e aí eu estou falando do Jefferson aqui no Piauí, e eu tenho certeza que você trabalha alinhado nacional e globalmente, com outras frentes, que você está conectado a esses ecossistemas matemáticos, hoje não tem pra onde correr, de predição e tal. O que está pronto para as próximas pandemias? Olha, nós temos alguns tipos de modelo que eles servem de base para qualquer outro estudo. Na época que começou a Covid, que não tinha nada preparado para isso, mas nós tínhamos alguns modelos, por exemplo, que a gente chama de SIS, S-I-S. É o suscetível, o infectado, o suscetível. São aqueles modelos em que a pessoa está ali, de repente ele pode ficar infectado, depois ele vira suscetível de novo. Então, no momento que ele é infectado, ele pode ir para a morte e ele pode ficar bom. Esse era um primeiro modelo, por exemplo, para a Covid. Depois viu-se que poderia melhorar, porque tem aqueles que são suscetíveis, mas no meio do caminho tem os expostos. A história do fica em casa. Então, você poderia modelar melhor o modelo, usando que hoje eu estou suscetível, mas eu estou em casa. Mas tem aqueles que precisam se expor. Esses expostos é que vão virar infectados, e a partir daí suscetível. É o modelo CEIR, né? Depois disso, você tem aqueles modelos em que depois de infectado, ele fica recuperado, ele não pega de novo. Que no início se imaginou que a Covid ia ser assim. Olha, de repente você pegou uma vez, está tranquilo. Ou vai tomar a vacina, ficou bom. Não é isso. O vírus ele vai modificando. Vai. Então nós temos vários clusters, vamos dizer assim, de modelos, em que esses modelos, dependendo de determinada situação, ele vai ser usado, vai ser melhorado para poder dar uma resposta. Eu vejo, ouvindo você falar, que claramente no Brasil, pelo menos, mas em muitos lugares do mundo, eu estou citando o Brasil porque a gente pode falar com mais certeza, foi a primeira vez que a matemática, nessa escala em que a gente precisava, ela foi usada em saúde pública e, particularmente, foi aplicada, né? Foi muito aplicada. Houve um despertar para isso, porque quando eu escuto você falar, eu te vejo falando em escola, em universidades, em congressos, no Brasil, fora do Brasil, para gestor, para empresário, para todo tipo de pessoa. Entende? Eu acho que há uma necessidade de um letramento sobre isso para despertar, inclusive, na formação de novos Jeffersons. E de novas pessoas que estão, inclusive, num nível até mais alto que o seu. Novos Pablos, como eu acabei de falar, que como você também está pesquisando, entendeu? E eu vejo que a gente parece que não aprendeu. Não aprende, Tem situações que você Porque foi a primeira vez, né? Porque desde quando a matemática é usada, desde sempre. Tem uma teoria muito rápida, aproveitar a situação, de algo que é produzido, que as pessoas não dão valor e de repente vira algo enorme. Existe um teorema de 400 anos atrás, que é o teorema das 4 esferas. O cara fala que a interseção de junta de 4 esferas é um ponto. E na época ficou um teorema bacana, bonito, tudo, mas não serve para nada. Há 80 anos atrás, ou seja, 300 anos depois, um engenheiro elétrico transformou isso na metodologia que gerou o GPS. E hoje todo mundo usa GPS. Por isso que hoje, quando você tem um aparelho, um celular, você precisa de 4 satélites para poder gerar um sinal. Cada sinal é uma bola, o aparelho está dentro. A interseção é um ponto, então você está naquele ponto. Então, a ciência em si, muitas das vezes, ela é até ridicularizada quando você não encontra uma resposta imediata para aquilo ali.
mas as ferramentas elas vão sendo desenvolvidas pela ciência. Sim. Agora, a Covid despertou, de fato, nas Os modelos pessoas, matemáticos usados para combater a epidemia. Exatamente, ela mostrou que existem respostas. Nós temos vários clusters de modelos. Qual que melhor se adequa? Depende da situação. Então, essa questão poderia ter servido para despertar mais ainda nas pessoas a necessidade de incentivar a ciência. No entanto, quando passa, parece que as pessoas esquecem. E você nos falava também sobre a questão de uma descoberta da matemática em relação à Zika, por exemplo. O que a matemática descobriu em relação à Zika, dengue, chikungunya, que são doenças negligenciadas e que vão precisar não só da matemática, mas do entendimento de todas as áreas para tirar a gente dessa curva de negligência, que é vergonhosa. Olha só, o trabalho de coleta de dados ele tem que ser constante para qualquer gestor. Hoje, o grande gestor, o bom gestor, ele tem que estar municiado de informação. Sim. E informação é dada para você tratar ela, mas você só trata essa informação se for com um modelo matemático. Você sabe quando é que vai ter a próxima Zika? Existem expectativas de que as ondas, elas são periódicas. Né, que eu tô falando, né? Elas são periódicas, porque você não acaba com o vírus, você não acaba com a bactéria, você não acaba com o fungo, elas continuam por aí. Então, a matemática é capaz de prever a extensão disso. É capaz de prever. Inclusive, quando foi 2009, que houve o H1N1, o meu próprio orientador disse, olha, pode se preparar que daqui 12 anos, se ele não falou, foi 13 anos, vai surgir um novo. Veio pior, veio a Covid. Sim. E foi por aí, foi uns 14 anos, se eu não estou enganado. Não, menos, 10 anos. Sim. Ele errou por 2. O H1N1 foi um marcador super importante. Foi um marcador importante, deixou todo mundo ligado. Surgiu muito trabalho a partir do H1N1, que inclusive ajudou muitos a fazerem modelos da Covid. A Zika, por exemplo, ela é periódica. Se você prestar atenção, existem surtos em determinadas regiões e esses surtos são periódicos. A dengue é o exemplo disso. Depende da questão da chuva, final da questão da chuva. Mas tem época que ela intensifica mais, tem época que ela intensifica menos. Até quem não é matemático já sabe disso. Aí junta com os dados da matemática. E por que a gente não evita? Enchente. Olha, em Teresina, nós temos sempre, mas se sabe, periodicamente, não tem como lidar com isso, porque os dados servem para você ser preditivo na gestão. Exatamente. Então, se os dados mostram, todas as pessoas sabem que todo ano tem epidemia e tal, por que não se faz nada? Já era para estar preparado. Porque estão dizendo que é por causa da chuva. A culpa não é da chuva. A chuva ela já vinha, ela sempre vem, ela sempre todo existiu. ano. Às vezes um mês à frente, um mês atrás. Mas olha só, Teresina sempre tem um período de muita chuva de 6 em 6, 7 em 7 anos. Isso não é novidade para ninguém. Não. Já está com quanto do último período? Não, o último agora que choveu muito tem 3 anos, 2 anos. Teve muita chuva mesmo. Sim. Mas se você pegar, pelo menos que eu era vivo, né? De 86 para cá, de 6 em 6 ou 7 em 7 anos a gente tem uma enchente muito forte, que chama a atenção, que não é desprezível. Aí eu peguei um aluno, por exemplo, do mestrado que nós temos lá para fazer esse estudo antes. Quando a gente vai ver, bate. 6 em 6, 7 em 7 ou 8 em 8. Então já se sabe que vai acontecer. Já se sabe que vai acontecer. Então, por que a não se revolta do prepara? Dr. Carlos Henrique, por que ninguém se prepara se os dados mostram São que vai ter? conversas que nós temos quase sempre quando se encontra em supermercado. Eu até brinco com ele, parece que a gente só se encontra em supermercado. Por que que não se prepara? Eu quero saber qual supermercado que vocês vão, porque eu quero encontrar vocês. É um aqui perto. Não, aqui perto não, é mais para ali. Eu quero encontrá-los, tenho o prazer de encontrá-los. Rapaz, infelizmente a gente só se encontra mais em supermercado. Vamos se encontrar na universidade. A pandemia meio que afastou um pouco, mas a gente está voltando. Que trabalho e que pesquisa você está envolvido agora, professor Jefferson? Olha, nós temos trabalhos de modelagem matemática. Hoje nós temos alunos trabalhando com leishmaniose. Nós temos alunos trabalhando com Zika, com tudo gripe. Negligenciado. Tudo negligenciado. A gripe, ela sempre tem que ser estudada, porque vira e mexe a gente tem que fazer atualização em vacina. Sim. Né? H1N1, H3, não sei o quê. Então tem várias, então tem que estar sempre estudando. Em geral, todo e qualquer tipo de calazar, malária. Então, depende muito da região onde o aluno está inserido. Nós temos alunos hoje de boa parte do Norte e Nordeste que vêm para cá estudar. E aí a gente pergunta... Nós viramos uma referência dessas doenças, né? Você quer fazer modelagem? Quero. O que é forte lá na tua... de doença? Que doença é que mata lá? Ah, é hanseníase. Opa, vamos procurar alguma coisa de hanseníase para fazer. Sempre tem. Só procurar os dados. Região do Maranhão ali na parte de Codó,
Caxias, tem muito caso de hanseníase. Mesmo tendo tratamento, mesmo tendo como prevenir, mas sempre tem. Então, a gente pega a situação da região, o aluno que vai trabalhar lá, o professor, muitas das vezes já é professor que está trabalhando lá, para ele poder estar preparado para resolver o problema da região dele. Então, em geral, matemática é sempre desse jeito. A gente tenta se preparar para, em cima de dados que sempre tem, a gente descrever alguma coisa. Vocês são procurados, além de governos no município e no estado, em situações extremas. Vocês mantêm esse relacionamento de aporte de pesquisa? Alguém está investindo nisso? Porque assim, a Universidade Brasileira vive uma crise sobre todos os aspectos, em estrutura, em recursos, em tudo, em pesquisa, em tudo. Está todo mundo com pires na mão, infelizmente. Grandes mentes brilhantes, né? A gente ou tem perdido ou tem açoitado com a falta de recursos. Nós tivemos uma época de trevas muito grande dentro da parte científica, pelo menos, né? Na comunidade científica. Houve épocas, há 10 anos atrás, que os editais, eles sempre vinham para pesquisa, para construção mesmo de prédios, de laboratórios, insumos, principalmente na área de química, na área de biologia, medicina, que precisa bastante. Mas nós passamos um período complicado. E hoje mesmo, melhorou um pouco agora, mas hoje quem realmente fomenta a pesquisa é o governo ainda. Sendo governo federal. O governo federal, até o governo estadual. Mas quando você sai do Brasil e vai para outros locais, você percebe claramente que a iniciativa privada ela ajuda bastante as instituições. Isso nós não temos ainda aqui. Pois com algumas exceções, São Paulo, Rio de Janeiro. Era a minha próxima pergunta. Se vocês já são, com o nível de qualidade que vocês apresentam, demandados pelo mercado. Porque quando a gente fala de saúde, naturalmente a gente pensa em saúde pública, em política pública. Mas a saúde é um business milionário de indústria, de pesquisa, de ecossistemas que são tão entrelaçados ali, ganham muito dinheiro. Olha. E a pesquisa é a fonte de muitos desses patrimônios milionários desse business, que eu acho que é legítimo, né? É uma outra conversa a gente falar sobre a indústria da saúde e da doença, propriedade intelectual e tudo, mas assim, vocês não são demandados, né? Não, infelizmente não. A gente, em geral, quando tem algo que faz sucesso, que chama atenção, é algo que já está pronto. Sim. Né? O que muito você vê no Brasil como um todo, não é só aqui Piauí, Norte, Nordeste, não. Em geral, quando o produto está pronto, quando a ideia está pronta, aí aparece quem banque. Mas aí já está pronta, a patente já está lá. É claro que a gente quer que as pessoas conheçam, que investam mesmo de fato. Mas uma nação que de fato ela pensa em valorizar a ciência, ela tem que imaginar que se eu investir ali, dali vai sair algo para resolver o problema. Pelo menos imaginar, olha, eu quero resolver o problema X. Está bem que as condições. Eu acho que o privado brasileiro, não todo, porque tem um privado desperto, é mínimo, mas está desperto, principalmente o que tem conexões globais, ele precisa despertar para isso. Eu acho que cabe à universidade também despertar para abrir essas caixinhas e fazer um trabalho de business também, porque precisa sobreviver e precisa investir, outras mentes precisam. Né? E vocês estão lá estudando, estão descobrindo coisas incríveis. Eu estive à frente do Núcleo de Tecnologia da UFP há uns 3 anos atrás, fiquei lá 2 anos. E o que a gente percebe é que a UFP mesmo ela tem muitas patentes. Sim. Né? Nas mais variadas áreas. Você acabou de me dar uma pauta. E a gente não consegue encaminhar isso. Sim. A gente não consegue vender. Eu até comentava com muitos professores, olha, a gente não consegue vender o que a gente produz. E a gente precisa. Vou dar um exemplo. Lá na USP, uns professores da área de farmácia desenvolveram uma medicação, que essa medicação diminui a probabilidade, acho que em 30%, do vômito pós-operatório. Né? E o vômito pós-operatório, ele é muito ruim em alguns casos. Sim. Quase em todos, mas em alguns casos. Por quê? Porque você não sabe o quanto de remédio foi posto para fora. Uhum. Então, se você consegue fazer com que a pessoa não vomite, a probabilidade do sucesso pós-operatório é muito grande. Quanto é que não vale um remédio desse? Vale muito. Depois de patente pronta, uma empresa farmacêutica foi lá e bancou. Então, só para a USP, de royalty, é um valor absurdo. USP. Ou seja, ela recebe todo ano um valor, e é um valor considerável,
que ela consegue bancar hoje parte das pesquisas delas usando esse simples comprimido. Imagina os outros. Imagine os outros. Então, olha só o leque de possibilidades. Se a gente se despir um pouco desse negócio de, eu sou acadêmico, eu não estou pensando no dinheiro. Não pode ser assim. Pesquisa custa caro, gente. A gente falou de bolsa ainda agora. Hoje, aqui mesmo no Piauí, tem professor que fica com vergonha de dizer que ganha uma bolsa de R$3.000. Um trabalho grandioso, que em outros locais o cara recebe 17, 15, 20 mil reais. 20 mil reais e vale o serviço. Por que o nosso não vale? Então essa é a bandeira que eu fico defendendo. A gente tem que valorizar o trabalho. E você não ficou na Unicamp, você veio para cá. Eu vim para cá. Então eu digo para os professores, eu falei, olha, nós temos que valorizar o nosso trabalho. Se a gente não valorizar o nosso trabalho, ninguém vai valorizar, muito menos uma empresa. Se eu não consigo me vender para ela, como é que ela vai me descobrir? Sim, como é que sabe? Acho que as universidades precisam despertar para isso. Para encerrar a nossa entrevista, além de você ser essa potência que você nos mostra aqui, nos fala, você é coordenador de uma Olimpíada Brasileira de Matemática. Não tinha muito mal o que fazer, inventei a Olimpíada. Aí eu queria fazer uma pergunta para ti, aparentemente simples. Qual é o futuro da matemática no Brasil? A gente está quantas páginas atrás? O que nos separa do resto do mundo é um fosso ou um vale? Não, olha, e o engraçado, em termos acadêmicos, de produção científica, de nomes, nós não estamos muito atrás, falando de Brasil. Nós não estamos atrás. Que a gente está falando dessas mentes que estão nas escolas e que precisam ser despertadas para a matemática. Exatamente. A OBMEP, a Olimpíada de Matemática, ela surgiu em 2005. Sim. E de lá para cá veio tendo um extremo sucesso. São 19 milhões de alunos que participaram, por exemplo, da Olimpíada desse ano, da primeira fase, que agora vai para a segunda, em agosto. Então, quando você vê a quantidade de talentos que vem aí, poxa, 19 milhões é muita gente. Pois é, precisa preparar esse campo acadêmico. Precisa preparar esse campo. E a OBMEP, ela é um projeto concebido para descobrir talento e dar oportunidade. Se você imaginar que um menino lá em Madeiro, estou dando Madeiro porque realmente teve um menino lá de Madeiro, que ninguém via numa escola da prefeitura, que o pai precisava levar de bicicleta 20 quilômetros, 20 não, estou aumentando, 8 quilômetros para poder chegar na escola todo dia, tirar uma medalha de ouro em matemática, sem preparação nenhuma, ele conseguiu fazer uma prova, ele conseguiu se destacar com nota similar em alunos de escolas particulares aqui de Teresina. Esse menino é um talento, e ele estava lá, se não fosse a OBMEP ninguém ia descobrir. Sim. Hoje esse menino ele está no INPA. Ele está estudando no INPA. O INPA, o Instituto de Matemática, tem inclusive quem promove a OBMEP, ela é uma instituição que não deixa nada a desejar para nenhuma do mundo. Mas eu acho que as famílias, você falou desse garoto, as famílias precisam despertar que uma pessoa que se destaca numa Olimpíada de Matemática, ela pode e deve. Principalmente pode seguir uma carreira na matemática. Isso não quer dizer que a minha filha deveria ser médica, advogada, ou meu filho. Eu passei por isso. Não, gente. A matemática, ela é uma ciência que é como a tecnologia. Ela é uma aliada de todas as áreas. A gente não vive sem a matemática. A matemática, ela move o mundo e faz tempo. O mundo não existiria sem a matemática, você entende? Ela nasceu junto com o ser humano na matemática e ela só tem escalado em áreas que eu nem sei onde vocês não chegaram ainda. Essa questão que você falou ela é muito interessante, porque no dia que eu fui fazer o vestibular, com 17 anos, a minha vontade era por medicina. Eu peguei, na época você escolhia a primeira opção, a segunda opção era menos vaga, e na época eu peguei para riscar a medicina, não sabia nem que segunda opção eu ia escolher. E na hora eu fiquei com medo. Aí tu tá matemática. Vou botar o que eu gosto de fazer, vou botar matemática. Mas segunda opção, vou botar o que eu gosto de fazer. Vou botar o que eu gosto. Não, eu nem escrevi medicina na primeira, porque se eu tivesse posto eu tinha passado. E aí, quando saiu o resultado, eu fiquei com aquele negócio. Poxa, eu podia ter passado para o curso que eu queria. Aí eu vou entrando para ver como é que é a sociedade. Eu entrei na minha rua, eu fui ver que o resultado era entregue era pelo reitor festa, e tal, falava os 10 primeiros, aquela coisa toda. Eu fui lá e vi meu nome, a pontuação, dava para ter passado em medicina. E eu fui ali meio depressivo, adolescente, né? Era o que eu queria, na época era medicina. Eu gostava muito, como gosto de matemática, mas eu queria medicina. Aí encontro uma vizinha. Até hoje ela está lá, vizinha dos meus pais. Ela disse, meu filho,
como é que você escolhe matemática? Você vai ser professor. Rapaz, não foi uma motivação Vizinha, muito como boa. é o nome não. dela? Não, vou falar não, porque eu já gosto muito dela. Vizinha, não, a gente também Eu gosto gosta tanto dela que aquilo me deixou Vizinha, mal. olha o que ele é hoje com matemática. Olha, ele só fez, a única coisa assim que ele fez foi besteira. Ele só determinou todas as medidas de Covid de Teresina para o então e saudoso prefeito Firmino Filho. Só saiu dos dados que ele organizava, né? Que na verdade saíram dos dados, mas quem organizava era você. Enfim, que a matemática ela alcance mais caminhos, né? Mais ainda, e que tenha esse entendimento, né? E eu torço para que a universidade consiga não ser eficiente, porque ela se mostra ser eficiente, mas que ela seja realmente uma vitrine, que ela, a exemplo da Europa e dos Estados Unidos, seja demandada pelos mercados. A gente está perdendo dinheiro e tempo. Existe sempre espaço para quem faz o trabalho com excelência. Isso é uma coisa verdadeira. Sempre. A questão do que o jovem muitas das vezes quer ficar rico, quer ficar milionário, isso é outra coisa, é uma ideia que o cara tem de repente ficar rico. Mas ele pode ficar rico e milionário de várias formas. Você promete que vai voltar aqui pelo menos uma vez por mês? Volto. Agora que a gente vai ser best friends. E depois me diga qual é o supermercado e o horário que você... Gente, a gente não vai fazer compra nenhuma. Tem pelo menos um café nesse supermercado? Tem café, tem lanche, tem suco. Minha gente, olha, eu não vou fazer compra nenhuma, você sabe, né, Cleiton? Vou só conversar com essas pessoas maravilhosas. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Parabéns pelo teu trabalho. À disposição. Muito obrigada, muito obrigada. A gente vai para o intervalo comercial, depois dessa entrevista incrível com o professor Jefferson, e eu volto em 2 minutos. Não saia daí, até já.